Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma edição do Resenha Contábil, um espaço de diálogo, informação, troca de experiência que fortalece e qualificam e impulsionam a profissão contábil. Em meio da reforma tributária e as constantes mudanças regulatórias, o contador passa a ser chamado a atuar com visão de negócio, inteligência estratégica e profunda responsabilidade técnica. Nessa edição, convidamos você a conhecer a trajetória de Simone Lins Vasconcelos, uma profissional que construiu a sua caminhada unindo conhecimento técnico e estratégia, propósito e humanidade. Então, amigos, compartilhe esse programa com quem vocês acharem que mereçam. Se inscrevam no nosso canal e deixe seu like. Bom, retornando, antes de começarmos a falar sobre nossa convidada, queremos fazer uma reflexão. Vivemos em um período dos mais transformadores da história do sistema tributário brasileiro. Nesse novo contexto, a contabilidade deixa de ser apenas operacional e assume um papel estratégico, decisório e protagonista na sustentabilidade e no crescimento das organizações. O Resenha Contábil convida você a refletir sobre esse novo posicionamento do contador, sua atuação na geração de resultados e mitigação de risco e na construção de empresas mais sólidas, éticas e preparadas para o futuro. O nosso tema de hoje é empreender na contabilidade em tempos de transformação, desafios, perdas, ganhos e decisões estratégicas. Nossa convidada de hoje, ela atua há mais de 38 anos na contabilidade, mas sobre ela a Bela irá falar melhor. Antes de começarmos o nosso programa, vamos para o nosso radar contábil para falar sobre atualizações e prazos. Bom, primeiro vamos falar de eventos e capacitação. No dia 8/5, nós vamos ter, via YouTube, através da FEComércio, o IR 2026, como evitar erros que podem custar caro. É gratuito, basta se inscrever e assistir online. No dia 12/5, teremos no Sescom RJ Café com Palestra, a substituição da DIRF, de 9 às 12. Vai ser no auditório do Sescom e a palestrante é a Mona Lisa. No dia 21/5, vamos ter no Cindy Loja uma palestra sobre NR1, riscos psicossociais e prevenção de assédio no trabalho. Também é gratuito, basta se inscrever e comparecer. Esse é presencial, como também o do Sescom é presencial. No dia 11/6, vai acontecer o Conte Day. É o primeiro evento que a Alterdata faz nesse modelo para a turma contábil. Então, quem quiser participar, entre através dos sites, ou Sescom, ou CRC, ou a própria Alterdata e faça a sua inscrição. Vai ser no espaço ali na Cidade Nova. Eu esqueci agora o nome do espaço, mas é um espaço bem colado à prefeitura. No dia 18 e 19/6, vamos ter uma nova edição do Conte Rio, que vai acontecer em Mangaratiba, e o Nilton, nosso convidado anterior, está super animado, porque vai pegar lá a cidade dele, né? E vai levar a turma para lá, para conhecer Mangaratiba, que é linda. E o Conte Rio vai acontecer num espaço lindo. Aliás, eu acho que é o espaço mais lindo de Mangaratiba, esse hotel. Esse é um resort, né, que como o pessoal fala. Bom, alerta estratégico. Novamente, vamos falar sobre a opção do Simples Nacional Competência 26. Ela tem que acontecer em setembro. O cenário foi redesenhado, da reforma,
tributária e as decisões de planejamento que pode gerar impacto. Então, até setembro tem que decidir se você quer ser, por enquanto, que esses nomes não são oficiais, puro ou híbrido. Só que, como o spoiler que nossa professora Rosemarie deu, as pessoas vão escolher sem ter tabela, sem ter tudo. Por isso que eu falei desde o início, nada é gratuito na Receita. Por que que, por que que você vai poder mudar a sua opção em novembro? Porque em outubro é que a Receita vai divulgar as tabelas e tudo. Aí você vai calcular e vai descobrir que de repente você não fez a escolha certa. Aí você vai poder trocar, mas essa troca é definitiva, não tem mais como mudar a sua opção. Então, muita atenção. O bloco técnico, a gente fala que o CBS, o decreto 12.955, regulamentou a CBS, então quem ainda não teve contato, pegue, porque são 250 e tantos artigos. É um livro, São tem que ler. 251 páginas. Páginas, desculpa, É. é verdade. O IBS, a Regulamentação Nacional, também saiu, né, a Resolução 6 de 2016, e também são 256 páginas. Então, houve até um colega que brincou, e eu falo, o pessoal é muito criativo. Ele pegou a lei do feriado 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, e no primeiro artigo ele colocou: fica decretado que o dia do trabalhador será dedicado a ler os regulamentos, IBS e CBS. Quer dizer, o pessoal é muito criativo. Também o Rio lançou, né, a ferramenta do FOT, né, para fazer o cálculo. Quem tiver algum cliente que tenha que pagar o FOT, que são 10% sobre todo o benefício que fez jus, né, lá, então tem que pagar. Então, a partir de maio, que é agora, tem que se usar, o cálculo tem que se usar essa ferramenta disponível no site. Eu ainda não vi, não sei se está disponível, mas eles já noticiaram isso desde a última semana de abril. A NFE e a NFC, com alfanumérico, também foi publicada a nota técnica, que também cabe a leitura das modificações. A produção, o ambiente de teste é agora em junho e depois a produção em julho. Se não houver nenhuma prorrogação, as datas são essas. Essa aqui é mais para advogado, né? Contador também, mas mais advogado tem interesse na transação tributária. A portaria 676 de 2026, ela amplia, né, a utilização do prejuízo fiscal na base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Facilita também a liquidação de débito e torna a transação mais atrativa em alinhamento com a Lei 1388 de 2020. Hoje também o atual ministro da Fazenda, falou também sobre empréstimo com redução também para micros, para empresas que faturam 360 mil, as micros, e as pequenas até 4.800 com juros menor, que é sei que vai 360, que é o nome do empréstimo, agora me fugiu o nome. Então, caso vocês tenham interesse, procurem o seu banco para pegar esse dinheiro para capital de giro ou para pagar alguma dívida aí de impostos que vocês têm, que o juro reduziram bem, que antes era 13 e pouco e agora vai ser 1,99. Então, é uma boa redução. Saiu também sobre o FGTS digital, que nós já tínhamos falado, de processo trabalhista. Então, a partir de maio de 2026, tem que ser exclusivamente por meio do FGTS digital. Não pode mais usar a CEFIP, nada disso, nem aqueles códigos antigos. Eles só vão poder ser utilizados para processos anteriores a 1º de maio. A partir de 1º de maio tem que seguir
o edital CIT 1 de 2026. A integração entre o E-Social e o FGTS Digital passa a ser requisito essencial. Então, já sabe, né? E, por último, a capacitação, reforma tributária do consumo, que é parceria Conselho Federal de Contabilidade e Receita Federal. O início é dia 12/5. As inscrições estão abertas, não sei se ainda tem vaga. No dia 12/5, 9 horas, começa o curso presencial para quem mora em Brasília e online para os outros estados. Tá? E agora, a Bela vai apresentar a nossa convidada. Bom, hoje temos uma convidada muito especial, porque ela é uma profissional que constitui sua caminhada unindo conhecimento técnico, estratégia, propósito e humanidade. Ela, na verdade, ela tem 40 anos de atuação na contabilidade, né? Ela se dedica à carreira, a sua carreira ao atendimento de micro e pequenas empresas, auxiliando os empresários a estruturar negócios que vão além do lucro, verdadeiros instrumentos de realizações de sonhos. Ela participa também do nosso grupo que é chamado de Amigas Contábeis, né? Então, para quem não sabe, nós temos um grupo. Amigas contadoras. Contadoras, isso. Que nós participamos, são vários colegas que participam desse grupo e que a gente troca figurinhas relacionadas à contabilidade. Quando uma tem dúvida, quando a outra tem, coloca lá, a outra ajuda, tira a dúvida e assim vai, né? Bom, a Simone, ela é advogada, coach, palestrante, escritora, ela é da Academia Brasileira do Rotária de Letras, né? Na cadeira 19, bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito, pós-graduada em Processo Trabalhista e Liquidação de Sentença, especialista em consultoria empresarial, certificada em coach, certificada em análise comportamental. Chega, né? Vamos começar o nosso programa. Não, ela também é gestora de operações e estratégias da RSL, Organização Contábil, desde março de 1994. A RSL tem origem em um escritório formado por contadores autônomos desde agosto de 1968, experiência que fundamentou a criação da empresa, hoje conhecida como RSL Contabilidade. Bom, agora chega, vamos lá. Simone, o microfone é seu, pode se apresentar, se quiser. falar sobre o seu livro que está aqui, né? Bem, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês no Resenha Contábil, né, de poder contar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho das experiências do que é ser, né, um profissional dessa área que é tão sacrificada hoje no nosso país, né, uma área onde a gente vê cada vez mais a necessidade de ajudar o empresário a se manter no mercado, a realizar os seus sonhos, porque ninguém abre um negócio para fechar as portas. A gente abre um negócio para realizar um sonho, né? Para ter uma oportunidade, para uma melhoria de vida. Então, é nesse caminho que eu sempre pautei as minhas ações dentro da contabilidade. Sempre foi numa busca de auxiliar os empresários a realizarem seus sonhos. Porque eu acho que a maior satisfação que a gente pode ter como profissional da área é a gente ver que o nosso cliente deu certo, que o nosso cliente está conseguindo obter resultados. Então a gente vai dividir essa conversa e um papinho, vocês conhecerem um pouquinho da história, das dificuldades, de repente se identificarem também com algumas coisas que foram acontecendo, entenderem principalmente para quem está começando um negócio na área contábil, entender um pouquinho desse universo que muitas vezes nos assusta, apavora,
Tem aquele dia que a gente tem vontade de bater a porta, sair e não voltar, mas a gente bota a cabeça no lugar e fala assim, não, não dá para largar porque a minha paixão é essa. Né? Nós somos apaixonados por essa profissão. E é uma profissão linda, maravilhosa. Da mesma maneira que um médico cuida da saúde de uma pessoa, nós somos os responsáveis por cuidar da saúde de uma empresa. Eu digo que nós, contadores, somos iguais aos médicos. A Sim, gente tanto salva uma empresa, como a gente, se quiser, a gente mata essa empresa, sim. né? Então, nós somos iguais. Eu costumo dizer que nós somos muito parecidos, nós somos equivalentes aos médicos. E ao mesmo tempo nós somos um seguro barato para a empresa. Nós muitas vezes somos pouco valorizados, o cliente não nos enxerga como um auxiliar, como um colaborador, como alguém que vai realmente compartilhar com ele. Eles não conseguem nos enxergar agregando Não. Eles valor. muitas vezes vão nos ver como alguém que eu sou obrigado a pagar. É. E não alguém que está aqui para me ajudar a manter o meu negócio vivo. Em algum momento da nossa conversa, eu vou estender essa história do porquê que eu falo tanto que nós somos um seguro barato para a empresa. Por que que nós somos um seguro barato para o empreendedor? Tá certo. Então, vamos nós. Bom, é, o Resenha Contábil tem algumas perguntas para fazer para você, e a primeira, é lógico, como foi o seu início na jornada da contabilidade? Você escolheu ou ela te escolheu? Ah, eu vou contar uma historinha aí. Aí vamos começar as nossas histórias. Eu parei na contabilidade meio que de paraquedas. Eu era estudante do segundo grau e tinha uma vizinha muito amiga que o pai dela sofreu um derrame e ela precisou trabalhar para ajudar a mãe a botar dinheiro em casa. Eu, com os meus 16 anos, 15 para 16 anos, achei fantástico, porque o primeiro salário que ela foi receber, ela me chamou para ir junto. Eu achei aquilo uma maravilha. Gente, ganhar dinheiro assim, um dinheiro que, apesar dos meus pais não tinham o hábito de dar mesada, mas tudo que a gente queria, eles davam. E eu não sabia o que era técnica. Aquele dinheiro todo na mão, eu achei aquilo uma maravilha. Eu falei, eu tenho que trabalhar. Cheguei em casa convicta que eu tinha que trabalhar. Vou pro meu pai, que sempre foi a minha referência, aquela pessoa que eu pedia conselho, que me orientava. Quero trabalhar. Meu pai, de jeito nenhum. Você não precisa, mas eu quero. Eu só mirava o cifrão. Eu imaginava aquelas notinhas vindo para minha mão. Eu vou ter dinheiro. E eu falei, não, eu vou trabalhar. Meu pai, de jeito maneira. Você está estudando para o pré-vestibular, você não tem essa necessidade, você não vai trabalhar. Eu fechei a cara, virou, como diz minha mãe, dois burros chucros, um empacado para um lado e um empacado para o outro. Eu batendo o pé que ia trabalhar e meu pai dizendo que não. E eu na fase de iniciar vestibular. Passou uma semana, eu cheguei pro meu pai, e aí, arrumou meu emprego? Meu pai, não, você não vai trabalhar. Eu falei, começa segunda-feira. Vou trabalhar no consultório do dentista que atinge uma amiga. Meu pai, eu não te autorizo, eu não vou assinar sua carteira de trabalho. Eu falei, eu não quero carteira de trabalho, eu quero dinheiro. E aí, minha mãe, como toda boa mãe, vamos pôr panos quentes em cima da situação. Meu pai trabalhava nesse escritório, que era um grupo de autônomos, coordenados por ele. Um dos funcionários, né, um dos autônomos ia sair. Minha mãe, coloca ela lá. Bota lá, pelo menos a gente vai ver se essa menina, se tiver que faltar para uma prova, tiver alguma coisa, a gente vai vendo, vai dando uma orientada. Ela bota ela para trabalhar lá. Ela vai cansar e vai desistir. Eu fui. Caí no escritório de contabilidade e meu pai fazia uma maldade comigo. Naquela época, você para pagar boleto, cada boleto você tinha que pagar no seu banco. Então, se o boleto era Banco do Brasil, você tinha que ir para o Banco do Brasil. Na Não época, Banco tinha código de Nacional, barra. Banespa. O que eu fiz? Arrumei amizade com todos os gerentes da região. Eu ia, largava os boletos, ia olhar a vitrine e voltava apoiando as contas pagas. Bonitinha, ia. Aí meu pai como resolveu me ensinar. E nessa do me ensinar, ele não tinha muita paciência, mas ele tinha uma didática muito, muito boa, muito fácil.
E aí foi aquela coisa assim, me ensinou, eu comecei a aprender, só que eu comecei a aprender com ele e queria aprender tudo que todo mundo fazia. E fui caminhando. Meu pai querendo me fazer desistir e vendo que eu não ia desistir. E foi me ensinando, eu fui aprendendo as tarefas no escritório, como é que fazia uma coisa, como é que fazia outra. E os anos foram passando e eu fui ficando. Quando chegou na época do Collor, me veio aquela bonita, né? Dinheiro de todo mundo confiscado, não sei o que, vamos ter que reduzir quadro. Saíram 4 e eu fiquei. Eu tinha substituído férias do DP, do fiscal, do contábil, da legalização. Eu ia substituindo porque eu ia aprendendo quando a pessoa ia entrar de férias. Eu sei fazer o trabalho do fulano. Eu sei fazer o trabalho do Beltrano. E como assim você sabe? Eu falei, sei. Eu faço quando ele precisa. Eu ajudo. E realmente viram que dava certo e eu fui ficando. E aí, quando passado um tempo, né, aí vou assim, voltando um pouquinho antes, né? Na época do vestibular que eu falei que eu caí de paraquedas, eu mudei de profissão na fila do vestibular. Eu fui para me inscrever em letras com especialização em literatura inglesa. Voltei com 3 opções, manhã, tarde e noite em contabilidade. Quando eu cheguei em casa, meu pai achou aquilo o máximo, né? E a filha mais velha fazendo contabilidade. Fui ficando lá no escritório, passado Collor, passado várias mudanças, a gente passando os BRT, o RV, o FIR, coisas que o pessoal novato não tem nem ideia do que se trate. Fui ficando, até o dia que eu me formei. E quando eu me formei, apareceu um cliente no escritório com 6 empresas, só que ele não queria contratar pessoas físicas. Meu pai olha para minha cara. Não, nós vamos lhe fazer uma proposta. Não falou nada para o cliente, nós vamos fazer a proposta, tudo bem. Olha para minha cara assim. Quer ser minha sócia? A gente encara isso aí, pega essas 6 empresas e começa a fazer um. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tá, e o que que muda? Aí ele, não, porque aí você vai poder ganhar mais, eu ganhar mais, tô dentro. E aí surgiu a RSL Contabilidade e tô lá até agora, né? Aí já se vão aí uns aninhos, a RSL foi aberta em 94 e tô nessa jornada aí até agora. Com certeza. Então, com certeza, a contabilidade é que te pegou, e não você que escolheu ela. É. Você só queria o dinheiro, mas acabou sendo conquistada pela contabilidade. É. E acabei descobrindo que o dinheiro é só resultado. É. O dinheiro, na realidade, é a última coisa na minha lista de importância dentro da minha profissão. E hoje em dia é o último que a gente E é o último que a gente recebe. Que a gente recebe. Ah, Vai fazer a pergunta mesmo? não, você como mulher empreendedora, quais são os desafios que marcam a sua carreira? Eu acho que a divisão que a gente precisa ter entre trabalho, família, vida pessoal, eu acho que para mim sempre foi um desafio. Eu consegui conciliar tudo, para mim era um desafio. Ao longo da minha vida, assim, eu passei por 2 casamentos. Então, assim, no meu primeiro casamento, eu tive o meu filho. Então, assim, eu tinha opções, eu tinha possibilidades. Eu conheci meu primeiro marido na faculdade de Direito. Então, a gente tinha uma possibilidade de fazer um negócio na área de direito, de trabalhar com direito. E, ao mesmo tempo, eu ficava assim, não, o escritório de contabilidade é da família. Começou com meu pai, eu tô lá. E aí eu tinha uma coisa assim, eu sempre falei que eu não sou advogada, eu sou contadora. O advogada foi, eu falei, eu fui fazer direito para melhorar o meu trabalho na contabilidade. Então, na realidade, eu nunca me senti advogada naquele sentimento do eu vou fazer o processo, eu amo. Não, eu queria melhorar o meu trabalho na contabilidade. Então eu falo para todo mundo que assim, antes de ser advogada, eu fui contadora, porque eu me formei antes em contabilidade, mas o meu coração, antes de olhar o direito, meu coração sempre olhou para a contabilidade. Te entendo perfeitamente. E aí vieram os desafios, né? Então, assim, eu com um filho pequeno, e aí eu ficava assim, poxa, eu vou trocar a contabilidade, que é certo, que eu sei, que eu gosto, que eu amo, pelo direito, que eu não sei o que que vai dar. Não, a contabilidade. Então a contabilidade sempre me puxou. E aí vieram vários desafios que eu falo assim, que eu acho que toda mulher encara.
né? Você cuidar de uma casa, você cuidar de marido, você cuidar de filho, vem as dificuldades financeiras, dificuldades de horário, você conciliar todo mundo. Mais recentemente eu passei por duas que me levaram assim também a um, assim, um dilema pesado. O meu segundo marido teve câncer e foi diagnosticado já como terminal e ficou 4 anos em tratamento paliativo. E aí eu conciliar o cuidado com ele, com o escritório de contabilidade, com as tarefas, com o horário, isso foi um desafio muito grande. E quando ele faleceu, logo em seguida eu fui atacada por uma moradora de rua em surto esquizofrênico. Eu fiquei 6 meses incapacitada de trabalhar. E ali eu vi assim que foi o caos do caos, porque eu tinha que rodar um escritório sem instalar, tinha que entender que a minha equipe tinha que conseguir rodar sem eu estar presente. Eu tinha que pensar as estratégias de longe no momento em que eu queria fugir do mundo, eu não queria olhar ninguém, eu não queria ver ninguém. Então eu acho assim que esses desafios que a gente encara, eles são talvez o mais pesado do nosso trabalho, porque os desafios do trabalho, a gente reclama, a gente fala com um, com o outro, mas eu acho que os desafios do trabalho, eles ficam muito pequenos quando você pensa na vida, quando você pensa na sua família. Então eu acho que assim, o conciliar para mim é o mais difícil, porque eu tenho prioridades. E as minhas prioridades são Deus, família e trabalho. O meu trabalho nunca vai estar na frente. Por mais profissional que eu seja, por melhor que eu queira ser, o meu trabalho não vai ficar na frente. Eu muitas vezes na minha vida eu coloquei o trabalho na frente. Hoje eu entendo que ele não pode ocupar esse lugar. Então a gente conciliar e conseguir fazer isso na vida, você entender qual a sua prioridade e segui-la, eu acho que talvez seja o maior desafio que a gente tem. Sim. Agora, eu te entendo perfeitamente quando você diz que fez direito, né? Mas que a contabilidade não adiantou e ela prevaleceu. E foi meu caso. Eu sonhava também em fazer um processo, fazer uma petição, entrar com um processo, fiz direito. Não adiantou nada. A contabilidade continua me sugando. Não tem jeito. Bom, nessas colocações que foram feitas, você acabou respondendo algumas outras É. perguntas, né, no meio do caminho. Mas, entre as suas perdas e os seus ganhos, o que mais contribuiu para a sua maturidade profissional? Olha, eu acho que dentro de cada coisa que eu fui passando ao longo da minha vida, eu fui conseguindo enxergar o quanto a contabilidade me salva todo dia. Porque eu falo assim, o cérebro da gente é dividido em racional e, assim, direita e esquerda. Então eu Hum. acho assim, a gente tem uma atividade emocional, uma atividade racional. Então, a minha atividade emocional sempre foi o coaching, foi a escrita, foram os treinamentos, foi a minha família. Isso alimenta o meu emocional. Mas sempre o que alimentou o meu racional foi a contabilidade. Então, eu falo assim, para eu manter a minha sanidade mental, eu preciso estar equilibrada. E a contabilidade, ela me equilibra. Eu acho que ela tem um peso na balança. Então, nesse aspecto, eu acho que a contabilidade, para mim, é um ganho que ninguém me tira. Eu falo assim, é melhor que ganhar na loteria, porque eu falo assim, se eu ganhasse uma bolada na loteria hoje, eu falo, eu não. Ah, mas você ganha muito dinheiro, você iria parar de trabalhar? Eu olho pra cara. Não, talvez eu tirasse férias, umas férias mais prolongadas. Ok, mas parar de trabalhar? Não. Eu mudaria a forma de trabalhar. Eu poderia escolher os clientes com quem eu quero trabalhar, quem eu quero ajudar, e aí eu mudaria a forma de trabalhar. Mas largar a contabilidade é uma coisa que não está nos meus planos. Eu não consigo pensar na minha vida porque eu acho que isso me equilibra. Então, da mesma maneira que eu perdi muita coisa ao longo dos anos, né? Tempo, às vezes, com a família que você naquele período não tem, uma questão que você precisa optar em determinado momento mais pelo trabalho do que pela tua vida pessoal, mas eu acho que o ganho que a contabilidade me dá, as alegrias que eu tive através da contabilidade, o reconhecimento que eu tenho através da contabilidade, são ganhos dos quais eu não quero abrir mão. É, é,
a formação jurídica, né, o direito, você conseguiu ter alguma transformação na atuação contábil? Você conseguiu colocar o direito dentro do teu escritório, né? Ou alguma coisa teve algum impedimento? Eu acho que o direito agregou muito. Eu fui estudar direito numa situação que era para resolver uma questão do escritório de contabilidade, por incrível que pareça. Quando eu decidi estudar direito, foi uma época em que os meus clientes recebiam muitas ações. Era ação trabalhista, era ação de direito, é, que depois veio ser o direito do consumidor, que na época não era regulamentado. Mas assim, tinha muitas ações e o que estava acontecendo? Eu fundamentava as ações, eu separava a documentação, mas eu não podia peticionar. Então eu fazia, mas quem ganhava o dinheiro era o advogado. E aí um belo dia o cifrãozinho bateu, que é um problema na minha vida. Aí não, olha só, eu vou trabalhar. Eu vou fazer, o cliente não quer me pagar para fazer isso porque ele acha que eu só estou dando documento para o advogado. Mas quem está dando os fatos sou eu, quem está escrevendo os fatos sou eu, dando a justificativa, a argumentação para o advogado. Eu vou fazer direito. E aí falaram, você é louca, para quê? Você já tem uma faculdade, faz 5 anos. Eu olhei assim e falei, 5 anos. Mas 5 anos estudando de novo? Eu falei, sim, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Eu tenho uma opção. Eu vou passar 5 anos e ter um diploma e poder fazer o que eu faço hoje direito, ou vão passar 5 anos e eu vou continuar pagando advogado para terminar de fazer o meu trabalho. Eu vou fazer direito. E fui. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a ver a argumentação que eles aprendiam dentro da faculdade, a formatação das coisas para serem colocadas dentro dos processos. E aí eu comecei a redigir melhor as orientações para os nossos clientes dentro do escritório. Eu comecei a me preocupar mais com base legal, como indicar a base legal para o cliente. Então, assim, eu acho que o direito ele melhorou muito o meu trabalho como contadora, me permitiu fazer ações preventivas para os nossos clientes na área trabalhista, na área tributária, na área civil. Então eu passei a orientar melhor os clientes na hora de fazer um contrato, na hora de contratar um colaborador, na hora de contratar um serviço. Então assim, hoje eu tenho um índice dentro da nossa carteira de clientes de processos praticamente nulo, porque o preventivo da gente é muito forte. Qualquer ação que a gente detecte no cliente que possa virar um risco de um processo judicial, a gente já começa a orientar na base, já começa a corrigir na base, desde a entrada do cliente no escritório até o dia que ele, por qualquer motivo, saia ou que a empresa feche. Então, assim, a gente melhorou muito essa preventiva, então eu acho que o direito colaborou muito na melhoria da prestação dos serviços contábeis. Aproveitando aí esse seu gancho, quais os riscos o empresário corre ao não enxergar a contabilidade como estratégia? Porque isso que Sim, você acabou de citar nada mais é do que gestão, estratégia. sim. Nós temos uma preocupação muito grande na orientação de gestão da empresa. É lógico que a gente, como todo escritório de contabilidade, pelo que o cliente te paga, você vai ter tipos de contratos diferentes. Eu tenho um cliente que a gente fala assim, aquele cliente que quer guia e folha de pagamento, ele não quer nem falar com você. Ele quer que você mande. Você mandou a guia no prazo certo, mandou, ele não está sendo multado por falta de entrega de declaração. Não está ganhando multa por nada relacionado ao seu trabalho, ele está feliz. Mas ele também não quer pagar, ele quer preço. Esse cliente hoje, para mim, a cada ano que passa, a gente vai reduzindo mais ele dentro da nossa carteira. Porque ele não é um cliente interessante, ele não é um cliente que valoriza o nosso trabalho, mas assim, de alguma maneira ele é um cliente que eu chamo de paga-conta. É um cliente que eu consigo automatizar, que me dá volume e paga a conta. É um honorário baixinho. É um honorário baixinho, paga a conta do telefone, o outro honorário baixinho paga a internet. E aí a gente toca o negócio. Agora a gente tem um volume maior dentro da carteira, que é aquele empresário que te escuta, que ele quer saber a sua opinião.
E muitas vezes quer muito mais do que a contabilidade. Ele quer que você sirva como confidente, ele quer que você sirva como psicólogo, ele quer que você dê solução na vida dele. Ele quer praticamente que você decida por ele. E a gente tem que educar esse cliente, para que ele entenda qual é o seu papel e o como que você pode cooperar no negócio. E aí você vem a questão que eu falo assim, essa orientação, essa dinâmica é que para mim é o mais interessante e é onde a gente pode cooperar da melhor forma. É, deixa eu ver assim, como que eu poderia botar assim, você fazer o empresário te enxergar como uma peça fundamental na gestão dele, aquela pessoa que vai te dar a informação e os dados tratados da melhor maneira possível, eu acho que deve ser a nossa maior preocupação. Porque eu vejo muitos colegas hoje muito preocupados em atender o fisco e muitas vezes esquecendo de educar o seu cliente para entender a sua participação no negócio. Nós não somos sócios do negócio, nós não somos responsáveis pelos atos de gestão do empresário, mas nós somos peças-chave fundamentais para que o empresário tenha a base de dados tratada que vai lhe permitir ter as melhores decisões. Então a gente precisa dessa sinergia com o empresário para que a gente possa fazer esse empresário progredir, entendendo o nosso papel e a partir do momento que ele entenda esse papel, no quanto você pode cooperar, desde uma açãozinha simples a uma coisa que vai ser a diferença entre ele alavancar o negócio ou ele quebrar o negócio, ele vai te valorizar e aí aquilo que você cobrar ele tem a sua cobrança não pode ser enxergada como um gasto, ela tem que ser enxergada como um investimento. Alguém que realmente seja um conselheiro, um apoiador de valor. Então eu acho que nesse aspecto a gente ainda tem muito arroz com feijão para comer, porque eu acho que a gente ainda falha muito nessa tratativa, principalmente nos negócios pequenos, porque quando o contador tem um negócio de um porte maior, o empresário tem uma outra educação pro negócio que exige já do contador uma outra postura. Mas muitas vezes para o pequenininho a gente não tem essa postura. Ou a gente só leva, você dá uma ajuda aqui, aconselha ali, mas a gente não faz com intencionalidade. Eu acho que falta ainda em muitos contadores a intencionalidade de realmente ser esse apoiador para o empresário. Vai perguntar, Bela? Não, pode perguntar. Bom, é, vocês estão enxergando ali, é, Simone fala alguma coisa que a câmera vai para você. Então, estamos aí, vamos É, falando, conversando. vocês estão enxergando bem ali perto do Resenha Contábil um livro. É o Líder Empreendedor. Esse livro foi feito de forma colaborativa, né? Várias pessoas participaram e a Simone é uma delas deles, né? Que conseguiu fazer junto com Alex Rocha, Eliana Arruda, que é a organizadora, foi ela que organizou, e outros, né? E a própria Simone. São 13 temas inspiradores. O líder empreendedor, para quem quer fazer a diferença. Esse livro já tem um tempo que ela publicou, eu tenho ele em e-book. Esse livro é muito bom, ele dá excelentes dicas e coisas que às vezes você nem percebe. Tá ali, entendeu? Não só o capítulo da Simone, mas tem um capítulo também, desculpa, viu, gente? Mas tem um capítulo também do Flaviano, Sim. que também é bem interessante. Então, todos que estão nesse livro, que se uniram para fazer esse livro, é, dedicar o seu tempo, além de todos os seus afazeres, para trazer uma informação. Apesar do livro ter sido publicado em. Quando foi, Simone? Já tem um tempinho, ele foi antes da pandemia. Foi. A gente Ainda, montou antes da pandemia esse livro. ainda ele tem informações importantes. Foi janeiro de 2020, gente.
É. Estava começando A a gente, a pandemia. gente montou e logo na sequência veio a pandemia, que o primeiro lockdown foi 26 de março de 20, né? Então Então, já. eu aconselho, quem quiser pode adquirir ele em formato e-book. O meu é formato em e-book. E outro dia mesmo, eu estava vendo, separando, organizando a minha biblioteca dentro do meu e-book, e aí esbarrei em dois livros de dois colegas nesse estilo, o seu e o da Lolita, que É. são colaboração. Tem também o da Elis, que também. O da Elis eu ainda estou lendo, ainda não acabei de ler, então, assim, não vou falar, porque ainda não Sem acabei. opiniões por enquanto. É, mas é assim, todos dois eles são voltados realmente para ajudar aos profissionais. Então, falando do livro, né? A gente Uhum. fez aí o merchandising, né, do livro, porque vale a Só pena. deixa eu falar que a editora é Planeta Azul. Mas se consegue pela Amazon, se quiser É. adquirir o E-book. e-book. Vai Uhum. pela Amazon que consegue. Bom, então, aproveitando esse gancho, a minha pergunta é a seguinte: como ser coach? Falei certo? Sim. Ser coach, ser palestrante, escrever e ser professora conectam com o seu negócio? De que forma essas quatro vertentes convertem e te ajudam no seu negócio? Bem, todas essas atividades, na realidade, elas começaram no caminho inverso, elas começaram a partir da contabilidade. Porque o que que acontecia? Eu brinco que eu falo assim, eu sou coach desde que coach nem de coach era chamado. O que que acontece? Eu, muito nova, eu comecei a trabalhar dentro do escritório de contabilidade com 16 anos, vivendo numa família que meu pai era contador, minha mãe trabalhava dentro do escritório de contabilidade. Então, assim, eu falo que eu nasci vivendo a contabilidade no dia a dia. Então, eu por acaso parei no escritório de contabilidade com 16 anos. E aí eu falo assim, eu comecei a detectar necessidades dos nossos clientes em treinar pessoal, em fazer determinados encontros, fazer reuniões, que se fosse um determinado assunto fosse explicado. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar treinamentos. Então, a parte do coaching inicialmente ele veio a partir dos treinamentos. Porque o cliente chegava, por exemplo, uma coisa assim, vamos dizer uma coisa mais recente. Nota fiscal eletrônica. O cliente tinha que aprender a emitir a nota. A equipe tinha que aprender a emitir a nota. O que que eu fazia? Ia lá, formatava um cursinho de como é que emitia a nota e fazia um passo a passo. Eu sempre tive muita facilidade, desde nova, de ler um texto mais complexo e transformar aquilo ali em algo mais fácil, e transformar o aprendizado em passo a passo. A minha mãe sempre brinca comigo, que ela gosta de aprender as coisas comigo, porque tudo eu faço passo a passo. Eu tenho assim o hábito de fazer passo a passo para tudo. Esse passo a passo na minha cabeça era o meu processo. Então, dentro do escritório, eu fazia isso, eu fazia passo a passo para cada tarefa. Então, se entrava um novo colaborador, ele já pegava aquilo ali e falou assim: olha, você precisa fazer, eu vou te explicar como é que é. Agora está aqui escrito como é que você faz. O passo a passo está aqui. E aí eu comecei a fazer os treinamentos. E aí, obviamente, você vai trabalhando, você vai adquirindo mais conhecimento. Você vai para o direito, o conhecimento se amplia. E aí eu fui fazendo isso. Fui fazendo e as pessoas começaram, né? Ah, poxa, você faz isso tão bem, você não quer dar aula? E aí eu, na faculdade de contabilidade ainda, eu tinha um professor que dava aula de administração e que a namorada dele estudava na UF em Niterói e a gente estudava na Cândido Mendes aqui no centro. Ele tinha um dia que ele precisava buscar aula na UF, só que ia bater no horário de aula. E aí ele me perguntou, poxa, você sabe tão bem minha matéria, você não consegue dar aula para mim, não? Para você fazer esse tapa-buraco para mim aí? Eu falei, tá, me dá aí que eu faço. Peguei o material dele, entrei na sala e fui. E aí a resposta dos alunos foi muito boa. E aí ele começou, num curso que ele dava aula, a me colocar para fazer umas aulas avulsas
quando ele não podia, quando tinha um assunto específico para me levar como uma convidada. E aí eu comecei novinha dando aula. E aí fui. Então as coisas foram, na realidade, vindo através da contabilidade, porque o meu conhecimento no escritório, a minha vivência do escritório, era que eu levava para os treinamentos, era que eu levava para as aulas, e aí a coisa foi acontecendo naturalmente. Quando eu me formei em Direito, eu participei de uma comissão que era a Comissão de Direito do Consumidor. Foi logo naquela época em que o Código do Consumidor foi publicado e a OAB fez uma cartilha de orientação à população do Código de Defesa do Consumidor. Na época eu era delegada da Comissão de Direito do Consumidor e participei da construção dessa cartilha. Eu falo assim, meu nominho tá lá na publicação da cartilha também. Então, assim, a gente foi mais uma vez, eu levava os casos do que acontecia com os nossos clientes, as reclamações, as respostas do público para aquela legislação que na época era nova, e mais uma vez a contabilidade foi que alimentou o contrário. E, obviamente, uma vez que você levava a informação, eu trazia a bagagem daquilo que eu entendia do compartilhamento das informações com outros colegas, do entendimento do que acontecia dentro da sala de aula e trazia isso para o escritório como um feedback. E aí a gente melhorava as ações dentro do escritório, melhorava as ações com o nosso cliente e a coisa foi se retroalimentando. Então, o que a contabilidade me entregou fora do escritório foi o que eu trouxe para dentro. E aí surgiu a oportunidade depois, eu tratando da minha ansiedade, eu tive um amigo que me colocou numa imersão de coaching. Eu gostei tanto do negócio, eu achei aquilo ali tão interessante, do como mexer com as emoções das pessoas, que aí eu fui fazer a formação. Aí dali eu fui fazer curso de analista comportamental e as outras coisas foram acontecendo. E eu trazendo isso para dentro do escritório. Hoje, por exemplo, quando um cliente entra no escritório, eu faço análise comportamental do cliente. Aí eu, com o resultado da análise, o que que eu faço? Eu melhoro a comunicação com aquele cliente. Eu oriento o meu pessoal a se comunicar com o cliente de uma forma A, B ou C. A gente gera comunicados de forma diferente. Por exemplo, se eu vou informar um cliente sobre uma legislação, eu gero 4 comunicados, um para cada tipo de perfil. E aí, com isso, a gente tem uma comunicação mais efetiva e a coisa vai se retroalimentando. Então, toda a experiência que a contabilidade me jogou para fazer algo fora, eu retornei esse fora com uma resposta de melhoria das nossas rotinas, dos processos, da comunicação com o cliente. Então, a coisa vai se alimentando automaticamente. De tudo que a contabilidade me proporciona fazer fora, eu trago esse fora para melhorar o que eu tenho dentro da contabilidade. É, muito bom. Me diga uma coisa, como é que você vê a contabilidade, em termos de futuro? Eu acho que as pessoas, nesse momento, pela facilidade com a tecnologia, tem muita gente nova tendo uma ideia que, no meu ver, assim, equivocada do que é o nosso trabalho. Eu vejo muitos contadores, principalmente os novos, entrando em grupos do WhatsApp e querendo assim, ó, me diz aí como é que eu faço, como se ele estivesse pedindo uma receita de bolo. As pessoas estão tendo pouco tempo e pouca paciência para sentar, pegar uma legislação, se debruçar sobre ela, interpretar, discutir. Não é uma generalização, mas é um fato que eu estou vendo acontecer cada dia mais. E aí a pessoa não está mais naquela preocupação do entender o processo. Ela quer tudo mastigado. E aí o que que acontece? A gente pode cair num erro de, em entendendo tudo mastigado, a gente perder a percepção das exceções, perder a percepção do detalhe, e aí deixar escapar algumas coisas que podem amanhã se transformar num prejuízo, tanto para o profissional, para o escritório de contabilidade, como para o próprio cliente. Então, o que que eu vejo? Eu acho que as pessoas vão ter que ir para um caminho, que aí eu tenho um segundo grupo na contabilidade que eu já vejo alcançando esse caminho,
que é aquela pessoa que quer se debruçar, estudar, entender o que contabilidade não é receita de bolo, contabilidade não é vitamina. Eu não pego papel, informação, dados, jogo no liquidificador e vai sair vitamina. Contabilidade não é vitamina. A gente precisa estudar sim, As entender pessoas sim. querem soluções muito imediatistas, né? Sim, mas E eu acho que não existe. Você tem que se debruçar pela lei, olhar a sim, lei, abrir a sim. lei, estudar a lei. Não tem outro jeito. Mas eu vejo assim, esse grupo que está preocupado em estudar, em se especializar, entender qual é o processo que acontece dentro da contabilidade, esse grupo é o grupo que está se transformando, está evidenciando, mais que se transformando, ele está evidenciando o contador como um consultor. Eu acho que a maior oportunidade recente que a gente está tendo é a reforma tributária. Eu passei isso um pouquinho antes agora com o e-social, quando a gente teve a folha Sim. eletrônica. Eu acho que já foi uma tremenda oportunidade de ajuste de conduta. E agora a gente tem um segundo cenário, que é a reforma tributária, que vai nos proporcionar uma tremenda modificação no cenário contábil, porque agora, mais do que nunca, o contador vai ter que estar próximo do seu cliente. Não dá para eu esperar vir a documentação, a informação do cliente na virada do mês para eu ver que ele fez uma coisa errada lá atrás, que ele está fazendo uma operação equivocada o mês inteiro. Não, a gente vai ter que estar junto, a gente cada vez mais vai ter que buscar o uso da tecnologia, da inteligência artificial para estar próximo do cliente, para trazer a contabilidade o mais rápido possível, no menor tempo possível, para um tempo real. Porque a contabilidade, por muitos anos, a gente registrava passado. A gente está um cachorro correndo atrás do rabo, a gente está o tempo inteiro tentando fazer com que a contabilidade seja aquele registro do momento. Diminuir esse lapso temporal entre a hora que a coisa acontece e a hora que a gente registra. Então, eu acho que cada vez mais a gente ter informatização do cliente. E quando eu falo informatização do cliente, não é botar um computadorzinho lá para fazer arquivo Word, Excel, não. É ter sistema, é ter controle de estoque, é ter controle financeiro, o cliente entender a importância de usar isso. E aí, na hora que esse contador começa a fazer esse trabalho com o cliente, começa a direcionar e começa a se transformar em consultor, eu acho que a gente vai chegar cada vez mais a esse profissional que eu estou vislumbrando no futuro, que é o profissional que vai ser um consultor. Ele vai funcionar muito mais como o orientador do cliente, um papel muito mais de discussão, de brainstorm, do que aquele trabalho simplesmente você registrar o que aconteceu. Eu acho que esse contador que só registra o que aconteceu é um contador que a cada dia vai ficar mais no passado. E o contador consultor, ele vai ser a cada dia mais o contador do futuro. Sua opinião sobre a reforma tributária? Eu tenho muitas críticas. Eu acho que a gente não tem no país um empreendedor com maturidade suficiente para entender essa dinâmica tão complexa que está sendo a reforma tributária. A legislação que nós tínhamos antes já era bastante complexa, né? A que está vigindo ainda é bastante complexa. Já é muito complexa para o profissional, para o empresário é praticamente um alien. E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele assim: ó, esquece tudo que você aprendeu, esquece tudo que você fez até agora, que vai ser tudo diferente. Com um tempo que eu acho assim, botar uma reforma com uma extensão muito grande, a gente está falando de uma reforma que vai até 2032, 2033, uma extensão temporal muito alta, uma complexidade muito alta, quando eu acho que a reforma deveria ter vindo, na realidade, para simplificar processos e não a gente criar burocracia, atendimento. A gente chega a um ponto que quem tem um pouquinho mais de tempo na contabilidade vai lembrar, a gente ensinava o cliente a emitir nota no talão no papel. A gente passou isso por um meio digital, mas continuava praticamente a mesma coisa. E aí foi se criando um nível de complexidade
de informações nessa nota. Por exemplo, se a gente pegar uma nota de produtos hoje, a quantidade de códigos que tem dentro dessa nota, de possibilidades, eu falo que é possibilidade de erro, Sim, porque é um nível de complexidade que eu falo, aquela pessoa de pouca instrução que você botava num balcão de loja e tirava uma nota de papel, ela hoje não tem competência para tirar uma nota fiscal. Então a gente está chegando a um ponto que daqui a pouco o lojistazinho, ali a padaria da esquina, o lojistazinho que você compra aquela roupinha lá no seu bairro, aquele lojista, aquela lojinha pequena de bairro, ele daqui a pouco vai ter que ter um profissional especializado para emitir nota fiscal. Então, na minha percepção, eu acho que não é razoável eu gerar essa complexidade quando eu deveria fazer o negócio prosperar, ser ágil, para gerar recursos, automaticamente gerar impostos, e que isso fosse retroalimentando a economia. Hoje, o que, que acontece? Você cria uma burocracia, uma condição tão absurda que muitas vezes o empreendedor ele vai quebrar. Não é porque ele não tem conhecimento do negócio, é porque ele eu, não consegue assumir o custo dessa burocracia. Ele não consegue assimilar essa dinâmica que a gente tem tributária. Então, eu acho que assim, não facilitou o empresário. Para nós profissionais, cria algumas questões do dia a dia que são muito complexas, mas eu acho que quem mais está sendo penalizado é o empreendedor, principalmente o pequeno. Porque ele vai ganhar uma burocracia a qual ele está obrigado e que ele não tem capacidade de absorver. Então, eu acho que a gente vai ter muito ajuste ainda para ser feito. Isso eu acho que ainda vai gerar assim, muita quebra de empresa por conta dessa complexidade, essa falta de entendimento. E eu vejo assim, a divulgação disso para a população em geral está sendo praticamente nenhuma. É, muito Então, falho. eu acho que é uma falha do processo da reforma tributária que precisava ser corrigido. Isso tem que ser mastigado para a população. Por exemplo, quando a gente fala IBS e CBS, vamos pegar um exemplo simples. IBS e CBS sobre aluguéis. Muitas vezes a gente tem gente que tem 3, 4, 5, 6 imóveis que aluga, mas era assim: ah, isso aí veio do meu pai, veio da minha mãe. Às vezes é uma doméstica, um pedreiro que trabalha e aí compra um terreninho, vai lá constrói uma casa, aluga aquela casa e vai fazendo isso e chega nos seus 50, 60, 70 anos, um patrimôniozinho que às vezes tem 5, 6 imóveis, são 5, 6 meias águas, umas casinhas pequenas, uma coisa pequena, que vai ficar assim. Você fala CBS, BS, a pessoa vai olhar pra sua cara assim: o que que é isso? tô falando inglês. Então, assim, eu não sei nem do que se trata. E, de repente, uma pessoa dessa, dependendo da situação, pode se transformar num contribuinte e não tem ideia nem de que língua que eu tô falando. E cadê a divulgação disso para a população? E aí vem um outro lado meu que eu falo que é a questão da palestra, da conversa, de você estar levando isso, né, para lugares, para o seu clube, para a sua igreja, para um grupo de amigos, você divulgar isso. Porque eu acho que, mas divulgar de uma maneira simplista, informando de maneira correta, dando a orientação de maneira correta, mas sem ficar falando em lei, em siglas complicadas, porque a população do outro lado não entende, É, né? verdade. Não tem esse hábito. E se você não tem o hábito de assimilar coisas com essa complexidade, cada vez vai ser mais difícil, né? Bom, Então, eu acho que está faltando ainda essa divulgação. Então, eu tenho ainda muitas restrições com a reforma. Mas estou vendo também como uma oportunidade da gente adequar o nosso cliente. Aquele cliente que não quer ter sistema, ele agora vai ter que ter. Aquele cliente que não quer levar o controle financeiro da sua empresa a sério, ele vai ter que levar. Então, para a gente também é oportunidade. bom. Por incrível que pareça, o nosso tempo está acabando. Ah, É pouco, foi pouco tempo. A gente ficou aí na esperança, mas a gente sabe da luta da Simone Lins, dela trazer já o seu novo livro, mas a gente espera uma outra oportunidade, ela volta para falar mais de que
complicado para uma mulher empreender nesse país, entendeu? E traz também a novidade do seu novo livro, né? Assim que estiver pronto, aí a gente traz a Simone de novo. E se o Rafael, não sei se o Rafael viu o programa, acho que ele só viu uma vez que ele falou para mim. Então, mas se viver o programa, tem um livro aqui para você, Rafael. Se você não pegar, eu vou vender no Mercado Negro. Entendeu? Então, é, teria mais uma pergunta, mas o nosso tempo está mesmo escasso, né? Então, só rápido. O que que a Simone de hoje diria para a Simone de ontem? Seja um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é muito pequeno. Mas se você joga um grão de mostarda dentro de um panelão de sopa, ele altera o sabor. Então eu falo assim, faça a diferença. Influencie as pessoas que estão no seu entorno, né? Faça realmente a diferença na vida dos outros. Então eu falo assim, seja um grão de mostarda. Tá certo. Bom, pode se despedir aí do público, entendeu? Bom, eu Convide agradeço. os amigos, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero deixar assim um recadinho aí pro pessoal, principalmente o pessoal que está começando. Não desistam, a gente tem uma profissão maravilhosa. Vale muito a pena, mas se dedique. Não seja mais um no meio desse caminho. Da mesma maneira que eu falei, que eu falaria para mim, seja um grão de mostarda, eu falo para vocês, seja um grão de mostarda, seja sal da terra. Não deixe o ambiente onde você está ser algo morno. Faça a diferença. Ó, aqui é a lembrancinha do Resenha, Obrigada, meus amores. né? Bela, faça aí os seus encerramentos. Bom, chegou a hora dos agradecimentos, mas antes, eu também não sei se eles assistem o nosso programa, mas de qualquer maneira eu vou falar. Ontem foi aniversário do Romai, Ah, sim, né? sim, verdade. Então, Romai, os parabéns, felicidades, tudo de bom, né? Que seus caminhos sejam coroados de êxitos, como você foi, teve os êxitos na junta comercial. Um abraço. Agradecemos especialmente a José Mesquita, da JM Estúdio Personalização, por estar conosco esse tempo todo, nos auxiliando, se dedicando. Muito, muito obrigado. Ao Rafael Machado, também, da RM Negócios, e toda a sua equipe, pelo apoio do estúdio, a parceria, a Milena, a Larissa, né? Nosso total agradecimento. Gratidão Né? sempre. Sempre, com certeza. E a todos os ouvintes, nós também gostaríamos de agradecer. A nossa rede social, ela é resenha rc.resenhacontábil@gmail.com. Nosso telefone é 21 967 856879. Nosso Instagram é @PROGR Contábil 2025. E nosso YouTube, rc.resenhacontábil. Gente, por favor, entre em contato conosco, façam sugestões de pessoas que vocês querem que nós trazemos aqui para o programa, tá? Que nós possamos entrevistar, que nós estamos abertas a qualquer sugestão. Um abraço a todos, bom final de semana. Bom. E bom imposto de renda, né? Isso nunca é bom. Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem desse programa, porque trouxemos hoje uma profissional. Alguns colegas tinham pedido para trazer uma profissional dedicada realmente ao seu negócio. Trouxemos a Simone Lins, que luta diariamente no seu escritório contábil, porque é uma profissão muito boa, mas também de muita batalha. Então, peço que quem assistir recomende para os amigos e não deixe de se inscrever no canal e de dar o like no programa da Simone, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite.